Realmente, assistir Rogue One depois de ver o final da série Andor é uma experiência no mínimo curiosa, né? Porque o filme acaba funcionando muito bem como um grande fechamento épico das tramas mais gerais sobre rebelião e espionagem da série, embora ele faça isso colocando seu protagonista, o Cassian, numa posição mais coadjuvante e até comprometendo um pouco o tom radicalmente sério que a gente viu na TV, para equilibrar isso com elementos mais tradicionais nos filmes de Star Wars, o humor, a aventura, o fanservice e por aí em diante. Mas calma, eu não estou dizendo que isso é ruim de forma alguma, eu só estou descrevendo algo que eu achei bem notável nessa assistida recente que eu fiz, que é o quanto Rogue One realmente vira um filme de transição, que vai mesmo passar o bastão de todo esse estilo complexo e maduro que a gente viu na série para o estilo mais heróico dos filmes clássicos. Assim, quando a gente vê os rebeldes finais repassando os planos da Estrela da Morte de mão em mão para que eles cheguem até a Princesa Leia, essa cena, que sempre foi maravilhosa pelo contexto emocional e desesperador ali presente, se torna ainda mais significativa porque ela simboliza muito bem essa troca de tom que vai ocorrer a partir desse momento da história. Um tom que vinha todo manchado pela sujeira e pelo sangue dos mártires cinzentos e moralmente atormentados de Endor, incluindo o próprio Cassian, e que vai praticamente sendo purificado até chegar à figura limpinha e vestida de branco da Princesa Leia, representando esse Star Wars arquetípico do bem versus o mal, que vai assumir as rédeas da narrativa nesse momento. E eu adoro isso, né? Eu gosto muito que essa mudança não seja tão brusca. Eu gosto que o Rogue One já traga de volta uma trilha muito mais clássica, com o Michael Giacchino homenageando o John Williams, mas trazendo muito do seu tempero próprio, com temas e texturas sonoras que me lembram bastante o seu trabalho em Lost, Missão Impossível 3 e Jurassic World. Eu gosto também que o Cassian não seja mais o centro das atenções, dividindo esse espaço com outros tipos de rebeldes que também foram cruciais para que essa missão desse certo, né? Como o Chirrut, o Baze e o próprio K2SO, que surge bem no finalzinho da série e que aqui rouba todas as cenas do filme. Eu gosto até que esses personagens não sejam tão desenvolvidos assim, né? No sentido mais tradicional da coisa. Existe uma boa dinâmica entre eles, mas ela nunca parece priorizar um retrato individual dessas pessoas, como se eles realmente fossem protagonistas escolhidos pelo destino e pela força, né? Pelo contrário, eu sinto que a força, e o roteiro, claro, agem para que a gente tenha um senso muito coletivo dessa missão. É como se na guerra realmente não houvesse espaço para o desenvolvimento pessoal dos soldados, né? E o que realmente importa é o que eles fazem e não quem eles são. Assim, em Rogue One, o maior personagem desenvolvido é esse objetivo de roubar e transmitir os planos da Estrela da Morte. Por mais que o filme não se recuse a mostrar uma mudança básica nos personagens mais destacados também. Por exemplo, a Jyn Erso realmente tem um arco aqui, né? Passando de alguém que tolerava a opressão imperial, contanto que ela não olhasse para cima, para uma figura que acredita na necessidade máxima de destruir essa super arma capaz de aniquilar cidades e planetas como se fosse um tsunami de terra e detritos, né? E é claro que essa transição acontece de forma meio instantânea, né? E mais motivada por um gatilho pessoal, a relação dela com o pai, do que por uma transformação ideológica, mas ela funciona porque existe um senso de urgência exponencial que permeia esse filme. E também porque, de novo, o individualismo simplesmente não importa aqui. Não importa qual é o motivo que move a Jyn a fazer a sua parte nessa missão, importa que ela faça a sua parte e que as suas ações resultem nesses planos sendo repassados à aliança para que outros heróis continuem a luta que ela começou. Ou continuou, no caso, porque muita gente começou antes dela. Da mesma forma, o Cassian também tem um pequeno arco, né? Ele também faz as pazes com a sua culpa tão acumulada por tantas mortes impiedosas, necessárias, fúteis e trágicas que ele causou em nome da rebelião. O Cassian de Rogue One surge muito bem integrado à aliança, como a gente viu no final da série, mas ainda capaz de questionar suas ordens, não apertar o gatilho quando ele tinha o pai da Jyn em mira, e ignorar a falta de decisão do Conselho para comandar junto com a Jyn essa missão inicialmente independente no planeta Scarif. E por mais que eu adoraria ver mais cenas do Cassian, que dessem um estofo maior e que dialogassem mais com o nível de desenvolvimento que ele teve em Endor, eu acho coerente que ele permaneça nessa posição de apoio no filme, né? De novo, pensando no quanto Rogue One presta uma bela homenagem à coletividade invisível que viabiliza a luta visível que a gente vê nos episódios 4, 5 e 6 de Star Wars.
Bom, aí a gente tem arcos pro Chirrut e pro Baze também, com o Baze descrédulo da força no início, e aí depois seguindo o exemplo do seu amigo no final e se sacrificando depois que ele recuperou sua fé, e num tom religioso que é bem interessante, né? Principalmente pelo fato de o Chirrut não ser um Jedi, mas ser um devoto mesmo assim. Num diálogo bem bacana com essa noção de uma força que envolve todos os seres da galáxia e não é só monopolizada pelo Jedi ou pelo Sith. Fechando o lance dos arcos, a gente ainda tem o K2 e a Jean se estranhando no começo e depois estabelecendo uma confiança bem bonita um no outro, no trecho final. Enfim, são pequenos detalhes de personalidade e transformação que eu mencionei, mas que funcionam nesse filme que defende tanto que o todo é maior do que as partes isoladas. Mas outro elemento que ficou interessante, quando a gente pensa no que a gente viu em Endor, é a figura do Orson Krennic, interpretado pelo Ben Mendelsohn. Eu adoro o contraste que fica agora, né, entre o Krennic de Rogue One e o da série de TV, pensando que no filme ele surge frequentemente subjugado pelos seus superiores, seja tendo o seu controle e o seu êxito com relação à Estrela da Morte roubados pelo Tarkin, ou então a integridade física das suas vias aéreas e do seu esfíncter, eu imagino, sendo ameaçadas pelo Darth Vader. E na série, o Krennic aparece bem mais imponente, né? Assustador, empoderado, já que ali ele é a figura mais alta na hierarquia do Império que a gente vê. Vale dizer, já que eu mencionei o Tarkin, que o vale da estranheza em relação ao CGI do seu rosto, ou mesmo a ética da decisão de reviver um ator falecido, no calibre do Peter Cushing, permanece bem incômodo para mim. Mas colocando isso de lado, eu gosto de como ele é usado aqui, né? Com a sua impassividade tranquila e postura sempre controlada, criando um senso bem interessante da diferença entre os imperiais que já alcançaram uma posição suficientemente consolidada no regime e aqueles que ainda precisam mostrar resultados, lidar com problemas e preservar sua imagem sempre com um toque sutil de consciência do quanto a sua sobrevivência depende dessa performance impecável, né? É o caso do Krennic, que o Ben Mendelsohn vive de um jeito deliciosamente irritadiço, sempre ansioso, né? Sem paciência e cada vez mais atento ao quanto as coisas estão fugindo do seu controle e o quanto isso é assustador para ele. Com tudo isso chegando até a sua morte, que ocorre de forma bastante poética e irônica, né? Com ele sendo atingido pelo raio da arma para a qual ele dedicou tanto tempo e energia da sua vida. Agora, eu preciso comentar a direção do Gareth Edwards, porque tá aí um cineasta que muita gente gosta, mas eu acho completamente irregular. Tipo, ele sempre traz um senso muito forte de escala e realismo tangível para os seus projetos, seja na forma como o Godzilla surge monumental naquele filme de 2014, ou na excelente integração entre efeitos visuais, efeitos práticos e filmagem locação do Resistência de 2023, mas eu nunca consigo me conectar muito ao drama das histórias que ele filma, porque eu acho ele extremamente incapaz de trabalhar o elemento humano de seus filmes. Só que em Rogue One, a gente já discutiu como esse elemento humano existe para servir a causa dos rebeldes, né? Então isso até acaba aliviando a minha necessidade de me conectar individualmente aos personagens, e com isso o filme funciona bem melhor naquilo que o Gareth realmente faz bem. No caso, pensando no senso de escala, a Estrela da Morte nunca foi tão bem retratada, né? Surgindo ameaçadora no horizonte, cobrindo o Sol para formar um eclipse e causando destruições muito mais devastadoras, porque o filme sempre testemunha o poder dessa arma a partir do ponto de vista de personagens que estão no chão, vendo essa explosão inevitável chegando cada vez mais perto deles. Os paralelos com a bomba atômica são impossíveis de se ignorar, claro, né? E eu gosto bastante de como o Mads Mikkelsen faz uma espécie de subversão do Oppenheimer, sendo um cientista que não quer fazer essa arma, mas que é forçado a isso, né? E o único jeito que ele encontra de revidar é justamente colocando essa falha escondida na Estrela da Morte. Isso é um jeito bem legal de resolver aquele velho problema, né? Por que que o Império construiria algo tão poderoso que pudesse ser destruído com um único tiro? E Rogue One pega essa pequena lacuna do filme original e faz disso uma das histórias mais interessantes no cânone da saga.
Não que o filme seja 100% perfeito, na minha opinião, né? Até hoje eu me incomodo um pouco com todo o primeiro ato, principalmente em como ele me parece meio corrido demais, né? Saltando de locação em locação, mas não permanecendo tantos minutos em cada uma delas. Sei lá, Star Wars sempre soube nos levar junto numa jornada, em parte porque a gente permanecia por um tempo nos planetas explorados antes de seguir viagem, e eu fico com mais vontade de gastar alguns minutinhos ali no Anel de Kafrene, ou na introdução do Bode em Jedha, ou mesmo com a Jyn Erso adulta na prisão, né? Tudo me parece apressado e cortado demais da montagem, o que obviamente pode ser reflexo do quão turbulenta foi a produção nos bastidores, né? Esse filme foi basicamente o prenúncio do caos que dominaria tantas outras produções Star Wars da era Disney, como o filme do Han Solo e tantos outros projetos engavetados e modificados drasticamente enquanto eles já estavam sendo realizados. Mas com isso em mente, é admirável que Rogue One entregue tão pouco dessa confusão de bastidores, pensando no que a gente de fato vê na tela. Para mim, o filme começa com alguns poucos tropeços, mas logo ele encontra um ritmo e um destino final e segue na direção dele com um êxito cada vez maior. Prova disso é que a segunda metade do filme entrega um dos melhores clímax da saga, que chega a partir da união de vários esforços diferentes dos personagens. Os soldados no chão, as naves no espaço, os espiões na Torre Imperial e por aí em diante. Sério, essa batalha final é muito boa, porque existe um objetivo muito definido para cada uma dessas partes. Seja os soldados atraindo os Stormtroopers para fora da base que o Cassian e a Jyn precisam invadir, e daí os X-Wings aparecendo para oferecer uma assistência aérea a essas tropas, e as naves maiores em órbita tentando derrubar o escudo para que os planos da Estrela da Morte possam ser enviados pelos protagonistas, enquanto o Krennic aparece surtado ao perceber o nível do problema que está crescendo como uma bola de neve rolando na sua direção. Sem contar que existe um clima fatalista e trágico nessa missão que simplesmente toma conta da gente quando cada um dos personagens que a gente conheceu começam a morrer, um por um, né? Mas sempre contribuindo com uma pequena, mas crucial parte da missão. Tipo, se um deles falhasse, toda a sequência de eventos que culmina no Luke explodindo a Estrela da Morte simplesmente não aconteceria. E eu acho isso muito fascinante. É claro que o ápice dessa emoção surge no abraço do Cassian e da Jyn, aceitando seu destino, né? E realmente se entregando para a morte certa com a certeza de terem cumprido seu propósito. Apesar de me incomodar que nos últimos segundos desse plano final deles, o Diego Luna abre os olhos e o editor deixa isso em cena, né? Não me parece algo proposital, mas sim que o cara só tinha essa imagem para usar na montagem e ficou desse jeito mesmo. Sei lá, o Cassian foi dar uma última espiadinha antes de ser obliterado pela explosão. Mas, finalmente, né, depois de toda essa dimensão do sacrifício dos rebeldes para transmitir essa informação tão vital para a sobrevivência da rebelião, o filme ainda traz uma cereja do bolo. E aí, gente, desculpa, mas eu vou deixar o crítico de lado e só abraçar o lado fã agora, né? Cara, esse momento do Vader estraçalhando os rebeldes com a maior facilidade do mundo, na boa, é um dos melhores momentos da saga Star Wars, né? Já que ele materializa aquilo que a trilogia clássica só foi capaz de sugerir, seja pelas limitações da época ou pelo roteiro não trazer esse tipo de cena mesmo, né? Que é a certeza do quão assustador e implacável pode ser o Vader quando necessário. É um desfecho perfeito para um filme que realmente merece trazer esse tipo de cena. E para mim, ele consolida essa passagem de bastão que vem desde lá na série do Endor. A gente acompanhou o Cyril Karn contra o Cassian, o Luthen contra a Dedra, a Jyn contra o Krennic, subindo essa hierarquia de heróis e vilões até chegar no Vader e terminar na Princesa Leia, verbalizando a palavra crucial do título do próximo filme: a esperança. E com isso, eu acho que dar um play no próximo filme, o Guerra nas Estrelas original, de 1977, fica praticamente irresistível, né? Mas é isso. Eu acho seguro dizer que Rogue One é o grande filme da era Disney, pelo menos pra mim, que se tornou ainda melhor, ainda mais impactante depois de a gente acompanhar toda essa trajetória que vem lá da primeira e na segunda temporada de Endor, chegando nesse grande clímax trágico e de sacrifício que realmente passa o bastão ali para a trilogia clássica continuar essa história do jeito que a gente conhece há tanto tempo.
Mas diz aí nos comentários o que você acha de Rogue One, vamos continuar essa discussão. E se gostou do vídeo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal, apertar o botão de hype aqui embaixo. Eu te agradeço muito por estar assistindo essa maratona Star Wars que eu estou fazendo e a gente se vê no próximo vídeo.